O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 6, celebramos a transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é bem provável que você deve estar me ouvindo nesse momento dizendo assim: o Padre Primo vai falar sobre a roupa branca de Jesus, sobre que ele ficou indo na glória, como Moisés, como Elias, transfiguração. Não, hoje eu não vou falar sobre isto. Hoje eu vou falar sobre intimidade. Quando nós olhamos, contemplamos esse texto bíblico, nós precisamos lembrar também da intimidade. Porque Jesus chama Pedro, João e Tiago, esses 3 junto com eles, para uma intimidade. E é na intimidade que Jesus se transfigura, se mostra todo. Traz consigo Moisés e Elias, representando também a antiga aliança, o profetismo, para dizer a esses 3, na intimidade, que é importante agora começarem a olhar esta nova aliança na pessoa de Jesus Cristo. Não mais ficar vivendo o antigo, mas começar a viver o novo, que sempre se renova no meio de nós. Não é verdade? A pessoa de Jesus Cristo, o messianismo, o Messias, ele sempre se renova em nós, a partir da palavra, a partir da Eucaristia, a partir da oração. Aliás, hoje, Jesus está no monte para rezar. A intimidade acontece no monte. A intimidade acontece no diálogo, na oração. Jesus está no monte para rezar e ensina esta pequena comunidade desses 3, esses 3 representantes na intimidade, e ensina eles a rezar, a estarem dispostos a entender quem é a pessoa de Jesus Cristo e como colocar esta realidade no dia a dia, como fazer com que as minhas atitudes, as suas atitudes, a atitude desses 3, as nossas atitudes hoje possam ser atitudes de reino de Deus. Mas veja, a atitude de Pedro, ela é um pouquinho diferente. Ora, Pedro, puxa vida, é um aprendizado difícil, o aprendizado de Pedro. Jesus gastou muito mais tempo com Pedro do que com os outros, não é verdade? Porque Pedro não está entendendo muito direito. Veja que ele quer fazer 3 tendas e ficar em cima do monte. Não é ficar em cima do monte, Pedro. Até ter as tendas é importante, mas nesse momento, o importante não é ter as tendas. O importante é
olhar agora o novo. Nesta intimidade, olhar o novo, que é a pessoa de Jesus Cristo. E ficar nas tendas significa ficar na antiga aliança, né? De Moisés, de Elias. Descer do monte para a missão construir o reino de Deus é assumir esse novo jeito, esta nova missão que é a construção do reino de Deus. Por isso que Jesus vai envolvendo esses três, vai falando com Pedro, vai falando com João, com Tiago, vai conversando com a antiga aliança, para eles entenderem e começar a aprender então a descer do monte para poderes então construir o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Quem sabe a gente precisa colocar em prática ainda aquilo que nós rezamos. Como Jesus tentou mostrar para esses três e tenta mostrar para todos nós, que é importante não ficar dentro das tendas, mas assumir esta nova aliança a partir da oração. Jesus rezou, Jesus ensinou e Jesus permitiu, junto com os seus discípulos, de descer do monte para poder construir o reino de Deus. Quem sabe a gente tem ainda, minha gente, de descer dos nossos montes, descer ainda daquela oração muito fantasiosa, para poder rezar o chão da história, para poder rezar aquilo que nós construímos, rezar nossas atitudes, rezar os nossos pecados e começar a viver um pouco mais a partir da graça de Deus. Pensa nisso, reza bastante, viu? Tenham todos um bom dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.